Todos, pessoal. Isso aí. Uma baita de uma live hoje, hein? Meu Deus do céu. O pessoal vai chegando aí. Enquanto isso, vamos esperar o Casarré, o Gui já entrou. Lenon. Prisci Ramos, deve ser Priscila, né? Família Mendes. Padre Lucas. Bom, o Casarré já chegou, já chamo. Quando, quando os filhos chegam na vida de um homem, que tema, hein? Meu Deus do céu. Opa! Tá aqui a transmissão, está buscando o sinal aqui. Opa, O Casaré, tudo bem, Juliano? salve, tudo bom? Que bom, estamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo à live aqui no nosso perfil. Cara, uma alegria falar contigo aí. Já tinha um tempo que eu tinha te descoberto, né? Você e a Déia, primeiro no YouTube, aí fui encontrando nas redes sociais. Nos últimos tempos tenho escutado umas lives muito interessantes aqui no teu perfil, a live com o Bernardo sobre a renovação carismática, a live sobre o Concílio Vaticano II também, muito boa. Então, são dias que eu levo as crianças para a escola aqui. O rolê é grande, porque o pequeno fica em uma e os mais velhos em outra. E aí, então, eu vou sempre... Vou parar lá longe e volto assistindo uma live, uma aula do Padre Paulo Ricardo, tentando sempre transformar esse período, esses tempos que a gente perde na cidade grande aqui, em alguma coisa útil, né? Que show, cara. Para mim foi uma surpresa. Quando eu vi um dia que você comentou uma postagem minha, eu levei um susto. Ué, Casarré é por aqui. Eu falei, seja bem-vindo, aí você respondeu, né? Ah, já faz um tempo que eu tô por aí, eu que não sabia. Mas que bom. Juliano, eu te chamo de Juliano ou Casarré? Como você quiser. Eu respondo qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois, né? Então, eu me lembro que houve uma polêmica, assim, cara, injustificável, claro, a polêmica na época, Uhum. que você fez um post. Foi uma das minhas motivações de te convidar também para essa live. Já já eu falo aqui pro pessoal, enquanto isso a galera está entrando, já estamos com mais de 1.100 e tantas participações. E eu me lembro da sua postagem, e aí foi aquele auê, né? Aquela polêmica toda, e eu lembrei, falei assim, eu vou chamar o Juliano, porque o Juliano Casarré, ele parece que tem isso muito forte dentro dele, a questão da masculinidade é muito bem definida, e a paternidade também. A gente sempre vem acompanhando você, inclusive nos seus trabalhos manuais que você faz. Eu Uhum. lembrei muito uma das características, né, de uma das dimensões do homem, que é o ser construtor. O homem é um ser construtor, é um ser provedor, é um ser protetor, né? Isso é próprio do homem. Enquanto a mulher é acolhedora, é agregadora, o homem tem as outras, são características diferentes. E essa é a primeira live de uma série. São 3 lives que a gente vai falar sobre o pai de verdade, né? Seja um pai de verdade, né? E depois, no final, domingo, eu até vou lançar, né, um curso sobre isso, né? Vamos falar sobre seja um pai de verdade. As aulas estão assim bombásticas. E era um tema que eu queria falar já há muito tempo, nunca conseguia tempo para parar para organizar tudo. Aí agora eu consegui organizar tudo. Eu pensei, o Juliano vai casar certo nessa história. E eu queria começar lendo aqui o que você postou na época. A sociedade vem deturpando valores, atacando a família e a masculinidade. Isso gerou um furdúncio. Aí depois, uma das respostas, você diz o seguinte, a masculinidade é uma construção social, só que não. Prover e proteger. A masculinidade faz do mundo um lugar mais seguro. Por que você acha que gerou essa confusão toda? Porque era verdade. Acho que o principal problema é esse. O problema é que o pessoal sabe que é verdade e fica muito incomodado, né, cara? E eu acho que esse é um dos grandes problemas da ideologia. A ideologia,
ela faz muito sentido quando tomada isoladamente. Então você olha lá o conjunto de ideias que compõem uma ideologia, aquilo lá faz sentido. Mas quando você coloca a realidade do lado, qualquer fragmentozinho da realidade faz aquele castelo de carta desabar, né? Então, assim, temos aí várias ideologias querendo dizer que a masculinidade é ruim, que a masculinidade é uma construção social. Ou seja, a masculinidade, eu não sou homem porque eu sou homem, porque eu nasci homem, isso aconteceu naturalmente, como foi com meu bisavô, com meu avô, com meu pai, comigo, sabe, com meu irmão, com meus tios. Não. Eu sou homem porque a sociedade me construiu assim, mas eu a qualquer momento posso tomar uma decisão e aí pronto, eu já não sou mais homem, eu sou qualquer outra coisa. Só que aí eu botei um vídeo de um gorila, cara, fazendo aquilo que todo pai deve fazer. O que incomoda ali? Incomoda ali que não é uma resposta cristã. Eu não coloquei um santo, eu não coloquei um cara que tem uma família com 20 filhos na Austrália. Eu botei um gorila, um macaco, fazendo aquilo que a evolução dele levou ele a fazer, que é proteger a prole dele. E não era um monte de filho, não. Ali ele é uma fêmea, mais uma criançada e mais uma outra galera do bando. Ele é o alfa. Ele protege aquele bando todo, entendeu? E ele evoluiu para aquilo. Então, assim, é a ciência, sabe? Porque é uma turma que fica tentando negar a ciência, mas o tempo inteiro eles gritam ciência para tudo. Mas a ciência mostra que meninos e meninas são diferentes desde a barriga. Os primeiros dias de uma criança, a medicina já percebeu que bebês do sexo masculino e bebês do sexo feminino reagem diferentemente a estímulos. O bebê do sexo feminino, ele observa por, no mínimo, o dobro do tempo as expressões faciais dos adultos, são muito mais atentos ao rosto, porque as mulheres evoluíram para isso, para estarem próximas, identificando dores, angústias, tanto no filho que está doente, quanto na outra que está dividindo com ela aquele espaço ali, onde elas estão trabalhando, onde elas estão costurando, onde elas, né? Porque assim, esse foi o trabalho ao longo da história do crescimento da humanidade. E os homens não, os homens estão lá do lado de fora, fazendo um instrumento, uma ferramenta, uma armadilha, uma corda, amarrando um negócio, matando um bicho, caçando o outro. Então, os bebês do sexo masculino, desde pequenos, se interessam mais por objetos. Então, assim, temos diferenças biológicas entre os dois. E o que eu falei foi isso, né, cara? Temos diferenças biológicas e, assim, pode parecer que eu estava comprando uma briga, querendo atacar alguém ou querendo convencer alguém a ser homem à força. Não, na verdade, eu acho, Tiba, isso que você está fazendo com as suas aulas, o que eu estou fazendo também, no meu jeito aqui, é simplesmente lutar, em primeiro lugar, pela nossa sobrevivência. Pela sobrevivência da família. Pelo direito de ser um homem, cara, normal, entendeu? Sem ficar pedindo desculpa o tempo inteiro por ser homem, sacou? Que eu acho que não tem nada de errado. Ninguém escolheu isso, ninguém escolhe. A gente nasceu homem, cara, e a gente tem orgulho, sabe? Não é nem orgulho, sabe? Eu preferia nem ter orgulho, nem nada. É só, tipo assim, é uma condição. Sou homem, tô aqui, faço minhas coisas, gosto da minha família, meus filhos. Tanto que é isso, cara, eu me converti para a Igreja Católica e achei que eu ia ser bem recebido. Todo mundo ia falar, pô, que legal, cara, você escolheu a religião do povo brasileiro. Minha irmã é paulada o tempo todo, aí você vai entendendo, né, cara? Justamente, é pau e pedra. Mas eu lembro que numa das respostas dessa confusão toda, na época, a pessoa falou, se dependessem dos homens, o mundo ia ser, sei lá, uma coisa assim, mais ou menos nesse sentido. O mundo ia cai. ser... O mundo cai, exatamente. E você respondeu assim, pois é, e o lixeiro já passou na sua porta hoje? Quem estava pendurado no caminhão era um homem ou uma mulher? Ou seja, quando você confronta a ideologia com a ideologia cai. Porque a realidade é diferente. A realidade ela é um burro na boca do estômago. Ela é um tapa na sua cara. Então é difícil você enfrentar a realidade com ideiazinhas e conceitozinhos abstratos, sabe? Então, quando a realidade encara a gente, tá aí. Quando a guerra acontece, quem vai para as fileiras da guerra? Somos nós. Quando o prédio pega fogo, quem entra lá dentro para salvar as crianças e as mulheres? Somos nós. Quando a boca de esgoto entope, cheio de bosta, quem entra lá com bosta até o pescoço para arrancar tudo e desentupir? Somos nós. Os serviços mais sujos e perigosos, somos nós. A gente tem que reclamar disso? Não tem que reclamar porcaria nenhuma disso, não.
Nós que nascemos homens e temos umas características, ponto final. Isso não é mérito, nem você falou, isso não é mérito, mas também não é demérito. Entendeu? Outro dia uma pessoa me perguntou nos stories aqui, é errado ter orgulho de ser homem? Né? Eu falei, olha, o fato de ser homem, justamente o que você diz. Você pode ser um homem e ser um bosta, entendeu? Desculpa a expressão. Você pode ser um mau caráter, pode ser um bandido, pode ser um ladrão, pode ser um usurpador, pode ser um... O fato não é ser homem. Eu nasci, que mérito eu tenho disso? Agora, quando você colocou aí no teu perfil um pouco das respostas daquele dia lá, da polêmica, alguém fez um comentário muito bom lá no teu perfil aí, que foi o seguinte: a dissonância cognitiva de achar que eu, ao falar, olha, precisamos de homens, os homens têm que proteger, os homens têm que prover, que isso é de alguma maneira atacar as mulheres, sabe? A loucura, esse foi um pouco do problema também. A turminha tá tão reativa, e eles têm que ser reativos mesmo, porque eles têm contra eles a realidade, então eles têm que estar o tempo inteiro gritando, que é uma tarefa muito ingrata deles, né? A tarefa é estar o tempo inteiro convencendo os outros de que o mundo não é o mundo, de que a grama não é verde, né? De que... Então eles têm que estar o tempo inteiro te convencendo de que o focinho de porco é sim uma tomada. Então eles ficam loucos, né, velho? E aí eles entenderam que eu, ao falar, ó, é legal ser homem, os homens estão aí, sejam homens, sejam pais, e a gente faz trabalho duro mesmo e tal. Eles acharam que eu estava atacando de alguma maneira a mulher, diminuindo a mulher, e é o contrário, né, cara? Eu acho que, assim, o homem de verdade, aquele que se assume verdadeiramente homem, viril, pai de família, trabalhador, entendeu? Que cultiva as virtudes masculinas da força, da coragem, do destemor, da constância. Esses são os homens que respeitam as mulheres, as crianças, que fazem bem, sacou? Para mim, protege. Para mim, o abusador é esse camaradinha frágil que fica se fazendo de desconstruído e fala, ô gata, vem cá, eu sou sensível, eu te entendo, vem aqui, vem, sabe? É o abusador, e aí amanhã ele vai contar o mesmo caô para outra, o mesmo caô para outra, fica pulando de galho em galho, e não assume uma responsabilidade, e você vê que essa crise da masculinidade está levando todo mundo a uma infelicidade. Essa turma aí, esses homens desconstruídos, eles não estão felizes, eles são deprimidos, eles são bravos, eles estão o tempo inteiro reclamando da vida na internet. As mulheres também não estão felizes com esses homens, sacou? E as crianças que eventualmente são filhas desse tipo de cara também não estão felizes com esse tipo de cara. Então tá todo mundo reclamando disso. Essa é outra coisa curiosa que eu estava preparado para falar, mas eu acho que eu estou falando demais, vou te deixar falar aí também. Não, pode continuar. Termina. Mas é o seguinte, mestre, eu sinto que nessa turminha da ideologia do progresso, existe essa coisa de reclamar do homem tradicional e, ao mesmo tempo, um dos argumentos é que os homens não são mais homens tradicionais. Sabe? É a dissonância cognitiva, é a paralaxe cognitiva, né? Então, a pessoa fala assim, não, o homem é careta, não sei o quê, o patriarcado, machista, parará, não sei o quê. Aí tu vai falar, não, mas o homem é legal, o homem tem que defender a família. E fala, mas não tem mais homem em casa, o homem não fica em casa, abandono parental, não sei o quê, não sei o quê. Você fala, é disso que eu tô falando. E você está pedindo esse cara. Então você está pedindo um cara que fique em casa, você está pedindo um cara que seja fiel, você está pedindo um cara que seja companheiro, você está pedindo um cara que seja forte, e ao mesmo tempo você está dizendo que o cara fiel, companheiro, forte, é um careta, ultrapassado, entendeu? Um bunda mole, um apagado. E eu acho que esse é o nosso trabalho, cara, é mostrar que um homem católico, cristão, viril, com vida de oração, pai de família, trabalhador, que isso é um ideal de homem a ser aspirado, entendeu? Eu acho que tem muito homem que olha a gente e fala, pô, que legal, cara. Olha só o Casarré aí, um baita de um camarada, barbudo, não sei o quê, rezando o terço. Entendeu? Isso desconstrói uma ideia que ele tinha na cabeça dele, de que o terço era só a vozinha dele lá, entendeu? A meia luz, na cadeirinha de balanço, uma coisinha. Ele vê a virilidade de você rezar o terço, cara. Sacou? Tem coisa mais viril que rezar o terço, é combater o demônio. Gostei. Tem coisa mais viril do que rezar o texto. É verdade, né? É uma coisa impressionante. Justamente a força do homem está nessa habilidade de perceber a força das coisas que estão ocultas nas coisas, né? Que não estão aparentes. E é justamente isso, o Santo Terço, é o poder da oração, né? E isso mostra para o homem, do homem, a habilidade de perceber algo que não é notório assim, a olhos vistos, né? Isso é a profundidade. Isso
é bom para o homem porque a profundidade, no geral, está ligada às mulheres. Né? Assim, a mulher tem essa habilidade de ter um olhar mais profundo sobre as coisas, uma característica dela. E essa é uma habilidade que complementa muito o homem. Né? É legal porque a mulher ela consegue enxergar de um jeito que o homem não consegue, e é ótimo. Né? Você não tem que negar isso para reafirmar sua masculinidade, então tem que se negar em suas características para dar força para o feminismo, vamos dizer assim. Então, você falava a respeito da questão do homem com filho, vamos entrar também no tema de hoje. Hoje se consegue perceber essa ligação do pai com o filho de forma muito evidente. Antigamente se tinha muitas pesquisas sobre a influência da mãe sobre o filho desde o ventre. Né? Ali já conseguiu se detectar muita coisa. Mas agora estão percebendo que a voz masculina para o filho desde o ventre materno já acalma até a criança ali. Já tem uma função. Olha que interessante, o filho quando ele chega, o pai tem uma missão em relação ao filho. Né? A voz masculina em relação ao filho. O que você percebe disso, Juliana? Eu sei que você é um pai também, já 4 filhos aí, é um cara super presente na vida dos filhos. Na vida dos seus filhos, você percebe um diferencial da voz da sua esposa e da sua voz com eles? Eles têm, com certeza, os meninos nos veem de uma maneira diferente, né? Eu não sei se isso é o comum, assim, mas a Letícia é vista como a mais severa aqui em casa. E eu sou o cara mais da brincadeira, do lúdico, entendeu? O cara que gosta de jogar, de brincar, que vai pro futebol e tal. E eu sinto, assim, que eu tenho isso nas minhas memórias, e eu acho que isso é senso comum, que eu acho que é uma coisa que também a gente tem que batalhar pela volta do senso comum, por poder falar aquilo que é óbvio, que todo mundo sempre soube. Ou o colo da mãe é uma coisa, o colo do pai é outra. Um colo é carinho e o outro é segurança, entendeu? Eu lembro que uma vez estava conversando com uma conversa muito legal, uma mesa com artistas plásticos, dramaturgos e tal, e eu lembro que uma mulher falou assim, eu me divorciei 2 vezes porque os homens que eram meus maridos na época, não me permitiam ser mulher. Sabe? Porque eu tinha que ser mulher e homem. Porque tinha hora que eu queria chegar em casa e encontrar um ombro de um homem para chorar, e eu não tinha. Entendeu? E aquilo me doeu muito, cara. E fez um clique na minha cabeça, assim, da sua função. Porque a gente fala muito sobre chorar, né? Hoje em dia chorar virou uma virtude, assim. Então, se a pessoa chora, é porque tá tudo certo. Então o cara vai lá, ele perde um pênalti, ele chora. Ele ganha o título, ele chora. Ele perde o título, ele chora. E virou uma apologia do chororô. Faz uma piada com o teu cabelo, você chora. Chora. Virou uma apologia do chororô, cara. E assim, todo mundo chora, todo mundo vai chorar. Todo mundo um dia vai perder alguém que ama, entendeu? Se tudo der certo, nossos pais vão morrer antes da gente, entendeu? E nossos filhos depois. Mas às vezes Deus tem um outro plano, cara, preparado. E você vai chorar, não tem como. Mas eu acho que é função do homem, muitas vezes, engolir o choro para que alguém na família possa chorar mais que ele, entendeu? Às vezes é o seu filho que tem que chorar, às vezes é só a mulher que tem que chorar. E você engole e fica ali, cara, porque a família precisa daquele esteio, daquele tronco enraizado ali, entendeu? Então, eu acho que, assim, tem diferenças entre o pai e a mãe, a maneira como o afeto é demonstrado e tal, desde pequenininho. E assim, e o que a gente precisa da complementaridade, é isso que você está falando, elas têm um olhar assim e a gente tem um olhar assado. Agora, quando juntos os dois, é imbatível, é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é o homem e a mulher juntos, sabe? Não. Então... Eu achei isso espetacular, cara. Você falou a questão do choro, né? Uma das minhas aulas, depois que eu vou lançar, eu toco nesse assunto também, e eu me aprofundo nele. Porque, assim, justamente porque o homem ele tem que segurar a onda. Ele tem que correr atrás do caixão, do velório, das flores, do túmulo, e amparar, ser a força. Depois desaba. Mas ele precisa ser esse esteio. E as mulheres estão precisando de ombros fortes, de braços para se deitarem, né, e viverem suas dores ali. Perfeito. Assim como os filhos precisam também
desse amparo, de sentir no pai essa segurança, cara. Meu pai não é um mole, não é um frouxo. Meu pai, ele é um cara firme, é um cara que sabe sustentar a parada, ele segura a onda, né? Essa referência, isso é bom, pelo amor de Deus, as pessoas estão caçando pelo em ovo, cara. Existe sim. Isso está quantificado já, né? Inclusive foi um discurso do Obama, tempos atrás, ele falou, e aí o pessoal, na época lá da polêmica, eu botei e falei, quem disse isso? Fui eu? Não, foi o Obama, né, o herói dos progressistas. Ele falou, crianças sem um pai em casa, presente, casado com a mãe, tem tantos por cento mais de chance de não terminar o segundo grau, menos tantos por cento de chance de entrar na faculdade, menos tanto por cento de chance de terminar a faculdade, mais tantos por cento de chance de terminarem no crime, na cadeia, ou assassinados, entendeu? Eles têm essas pesquisas já. O problema é que a pesquisa derruba a narrativa, então eles pararam de falar isso. Até pouco tempo atrás era legal falar, agora já não é mais. E assim, só para dar mais um dado, até a metade do século passado, principalmente, ou seja, a escravidão nos Estados Unidos ali tinha acabado há pouco tempo, e você pegava assim, apenas 20% dos casais negros não eram formados por um homem e uma mulher dentro de casa, sabe? E aí começam então essas leis de reparação social lá, e vem uma lei que é assim, se uma mãe solteira tem direito a um dinheiro do Estado. O que aconteceu? Hoje em dia eles têm 80% de casais separados, de mães solteiras, e 20% de casais que o pai está dentro de casa. E aí, só para terminar essa chuva de números, é o seguinte, negros ganham menos, em média, do que os brancos nos Estados Unidos. Existe uma condição específica em que negros ganham mais do que brancos. São os casados e com filhos. Entendeu? Então, porque é isso, cara. O cara que está casado e com filho, e que olha para a família com amor, ele sabe que ele tem que virar. Não tem brincadeira. Tem que virar, sabe? Então ele aprende uma habilidade fundamental nesse mundo, que é de se manter empregado. De se manter no emprego. Isso é uma coisa que a rapaziada não consegue mais. Não estou sendo eu mesmo, preciso de novas experiências, novos ares. Larga o emprego, e começa de novo, e não termina a faculdade, e não pega a faixa preta, e não termina nada, sacou? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar muito, é sobre a constância, a determinação. Começou, termina. Olha aqui, ó, você citou a pesquisa, ó, 63% dos suicídios de jovens acontecem em lares sem pai. 90% das crianças de rua que fogem de casa, né, vão para a rua, são de lares sem pai. 85% de todas as crianças com desordem de comportamento são de lares sem a figura paterna. 80% dos estupradores vieram de lares sem pai. Só isso aqui já, entendeu? A lista é grande. A figura, olha, porque o pai é a lei. A mãe é a misericórdia. E o pai é a lei. Ele é a ordem em casa. Isso traz estabilidade emocional, psicológica e espiritual. Então, agora, o Casarré, a diferença do Casarré sem filhos e com filhos, o que você acha que mudou e a sua conversão teve parte importante na mudança de comportamento e mentalidade em relação aos seus filhos, ou não teve tanta importância assim? Quando os filhos chegaram, você já teve uma nova ideia da importância de pai, enfim, como é que é isso? Eu sinto que assim, a chegada de um filho, na verdade foi assim, foi tudo meio junto aqui, que foi a construção de um casamento e a chegada de um filho, colocaram tudo numa nova perspectiva, né? A perspectiva de que eu não sou mais a figura central da minha vida. Eu vou vir bem depois na lista de prioridades, nas minhas prioridades, inclusive, né? Então, antes de eu sair para fazer um esporte, eu já acordei, já peguei 2 aqui, dei café da manhã, botei o uniforme, troquei a fralda do bebê, não sei o que. Aí eu largo os 2 na escola, só depois que eu já fiz uma série de coisas que eu olho pro meu dia e falo, bom, agora talvez sobre um tempo para eu ler um livro, para eu praticar um esporte, alguma coisa para mim. Às vezes não dá tempo. E nem sempre é agradável, às vezes é frustrante. Eu sempre falo isso, eu reclamo às vezes para a Letícia. Eu falo,
ah, meu Deus, hoje eu não consegui fazer nada para mim. Eu passei o dia de um pulando de um, resolvendo uma coisa e resolvendo outra, e resolvendo outra. E aí quando um bebê dorme, o outro acorda, e quando um troca a fralda de um, o outro faz cocô e o outro derrama um leite na cozinha. E é difícil, cara, mas é isso também, assumir esse tipo de responsabilidade. Eu acho que essa é a mensagem que o Jordan Peterson trouxe para o mundo, né? Que é o sentido através de assumir responsabilidade. A vida ganha sentido a partir do momento em que você assume responsabilidades. Então, a partir do momento em que eu assumi a responsabilidade por uma esposa e filho, a minha vida ganhou um sentido. E um sentido muito menos egoísta do que era antes, que era eu, se eu estou bem, se eu estou fazendo esporte, se eu estou feliz, o que eu vou comer. Não, agora é o que a galera vai comer esse mês. Pô, eu era ator, então assim, eu ganhava um dinheiro num filme, eu sabia que aquele dinheiro durava algum tempo, até eu ter um outro trabalho. Então eu tinha uma despreocupação na vida, né? Depois que veio os filhos, cara, opa, mês que vem, da onde que vai vir e tal, vamos precisar de um apartamento maior, como é que faz? Então, toda a cabeça começa a se estruturar e eu acho que é isso, vem uma maturidade mesmo, a maturidade vai te levando, né, cara? E você tem uma esposa, e você sabe como é que é. As esposas também vão nos puxando, né, cara? Pelo menos aqui em casa funciona muito assim. A Letícia meio que falou, ó, estão precisando de um carro maior, estão precisando de trocar esse banheiro aqui, estão precisando de não sei o quê, estão precisando de não sei o quê. Na hora que você fala, bom, agora eu vou relaxar. E ela tá, não, vai relaxar nada, agora é não sei o quê, agora não sei o quê. Então a gente vai, elas vão tocando o barco, né, cara? Uhum. Quando o filho chega, acaba o tempo da molecagem, né? Tipo assim, acabou, cara, amigão. Você não entendeu, você não vive mais pra você, não. Isso aí. Agora a sua vida é pro outro. Não tem essa mais, não tem essa opção. O problema é que quando o cara ele casa e ele quer continuar com a vida de solteiro dele, né? Ele acha que ele é o centro das atenções. E aí ele não suporta, o homem imaturo não suporta não ser o centro das atenções, né? Às vezes e aí isso acontece, e é comum, é comum. O cara não quer que a esposa tenha filhos, porque ele sabe se entrar um ou outro no relacionamento, ele perde o lugar dele. Isso é de uma imaturidade vergonhosa para o mundo. Sim. Sabe? Eu escuto muito, muito isso, pessoas que me procuram, né, e queixam a respeito disso. Meu marido não quer ter filhos. Não quer ter filhos. E eu sei por quê, porque ele sabe que quando chega uma criança, ele não tem mais o tempo que ele está tendo, ele não pode jogar mais o videogame que ele joga, entendeu? Ele não vai ter toda a atenção do mundo. E é natural que quando o filho chega, a mulher, de fato, vai gastar todas as... Isso é fisiológico. Todas as atenções dela para a criança. Diminui, inclusive, a libido sexual da esposa por causa disso. Isso é fisiológico. A natureza dela diz, olha, chega, não é hora, não tem como procriar agora. Tá? Então, agora é afeto e cuidado. Então, e a esposa vai se dedicar. E se o cara não tem a cabeça no lugar, ele parte para a imaturidade, entendeu? Ele se estressa, ele se irrita, e aí ele quer atenção que não está tendo, e reclama, é o reclamão, entendeu? Então, pô, o cara tem que ter consciência. Meu, é uma outra fase, acabou essa vidinha de solteiro de centro das atenções, de amorzinho, de love, sabe, lua de mel perpétua. Cara, vai ter que ter macheza aí, entendeu? Você vai ter que segurar a onda. E às vezes até numa relação conjugal, que a esposa não vai poder ter, ela está ali no resguardo. E o cara vai ter que segurar a onda. Isso é ser homem, é essa masculinidade em respeito à família que precisa ser colocada para os homens, porque parece que a coisa fragilizou demais. Tem até como é que chama aquela expressão? É o metrosexual. Né? O metrosexual é o homem que ele está tão preocupado com os frufrus dele, com a estética dele, com tudo dele que é um jeito feminino. São características femininas. Então o cara está preocupado em passar base na unha, de pinçar a sobrancelha, de passar máscara facial,
de fazer não sei o quê, depilação a laser. O cara... Ele tem que ter um suco detox, ele tem que ter tantos gramas de proteína e tantos gramas de batata doce no almoço, e tudo dele é pensado e calculado, e se falta alguma coisa, né, dá um mau humor danado, assim. E eu acho que eu acho que é muito também um problema mesmo que, assim, esse cara já foi mal criado, né? Ele já não foi criado para um dia se tornar um homem independente. E isso vem acontecendo há muitos séculos, assim, algumas dessas coisas vêm sendo realmente planejadas, né? Uma destruição da família, uma destruição da masculinidade, a gente vê isso, assim, a gente sabe quem são as organizações que vêm fazendo estudos para detonar a família e tal. E tem outras coisas que eu acho que é um empobrecimento de imaginário mesmo, assim. Então, assim, você tirar a religião completamente, entendeu? Então, você já não tem aquele cara que ouve mais, assim, que ele tem que ser contido, que ele tem que ser casto, porque é isso, né? Quando sua esposa está lá no resguardo, vocês vão viver a castidade, cara, entendeu? É o seu chamado à castidade. Então, não é só o padre que é chamado a ser casto, você é chamado a ser casto também, né? Naquele período ali. Ou se você não quiser engravidar, porque para a igreja não tem método anticoncepcional permitido. Não pode pílula, não pode camisinha, você tem que ser casado, você tem que ser fiel. E aí, mas é isso mesmo? É isso. Sabe? Tem uma travada aqui. Aí voltou. Então eu estou muito feliz vivendo essas condições que a minha religião me coloca. E eu sei que se eu não quiser ter o quinto filho agora, eu vou ter vários dias do mês lá que eu vou ter que viver a minha castidade. Não é mole, mas é isso aí. Casarré, agora aqui uma pergunta. Não tem diretamente a ver com o assunto, mas tem ligação com a sua postura. Porque a gente percebe, né, a sua preocupação em viver o que a igreja ensina. E como é que é isso para você? Porque eu sei, porque o filho ele tem que olhar para o pai e falar assim, ó, pô, é esse cara que eu quero ser. Então, a minha conduta fala muito pro meu filho, a minha maneira de educar. Porque criança, ela vê muito mais que escuta. Ela vai ver o exemplo e vai seguir. E você tem essa responsabilidade, você é católico. Como é que é isso? Você vem de uma outra realidade, você não estava na fé católica, você estava solto, no meio louco, no meio maluco aí. Como é que baque foi esse? Que despertar foi esse que você teve? Que clique que te fez despertar para essas coisas? Porque, cara, quem te vê falando disso aqui, de castidade aqui, pô, a galera fica assim, que é isso, velho? O que esse cara tá falando aí, né? Esse é o Casarré, entendeu? Falando de método contraceptivo. Isso aqui é coisa de católico que vive a fé profundamente. Como é que foi essa virada na sua vida aí? Cara, foi... Deixa eu ver como eu conto uma história longa de uma maneira breve. Só para uma das importâncias, né, do pai nisso. Meu pai, ele se diz um agnóstico, um cara sem religião, sabe? Meu pai é cético, ele não tem religião. Eu estou rezando todos os dias pela conversão dele. Ele já começou a lançar umas coisas, umas conversas que eu falei, opa, aí tem diálogo. Outro dia ele me perguntou, mas qual que é a diferença dos judeus para os católicos? Que eu dei lendo uma coisa aqui dos judeus, achei interessante. Eu falei, estamos chegando lá, daqui a pouco. E aí a gente já começou a ter umas conversas assim. E então meu pai, mesmo sendo agnóstico, ele nos ensinou a rezar, cara, o Pai Nosso e Ave Maria, na cama, na hora de dormir. Ele não lembra disso, sabe? Acho que alguma coisa soprou no ouvido dele, ele ensinou isso. E a minha mãe nos botou num colégio católico, mesmo ela sendo kardecista. Porque ela achava que era bom que a gente tivesse essa formação. Então, no fundo do meu coração, sempre tive Jesus e Maria. Sempre rezei para os dois. Mas depois que fiz a primeira comunhão com 13 anos de idade, eu nunca mais fui na igreja. Nunca mais fui na igreja e cresci com aquilo, né? Vendo...
revista progressista em casa, uma Marie Claire da minha mãe, depois na adolescência a Trip e não sei o que e tal, e fui embarcando naquilo ali. É isso aí mesmo, cara. Masturbação é bom para você se conhecer. Que isso aqui também é um exagero. Isso aí já passou, isso é ultrapassado, isso não sei o que. E fui crescendo, caí na faculdade de artes, né, lá na Universidade de Brasília, também doideira, progressismo e liberdade sexual e tudo, e fui indo meio à deriva, mas também com os limites ali de uma criação sólida em casa, de um pai e de uma mãe casados e tal. Então, assim, nunca consegui cair muito na gandaia, porque aquilo não me fazia bem. Eu sempre queria ter uma namorada, sempre queria ter uma paz, assim, nunca... Então, não mergulhei de cabeça também na doideira, na droga, nem nada. Mas cometi a minha boa porção de pecados lá, né, cara? E aí chegou um dia na minha vida que eu, já casado com a Letícia, com 2 filhos, o Vicente e o Inácio, eu tive uma crise pessoal assim, cara, que eu entendi que eu não estava bem, eu não estava feliz. A gente tinha flertado, eu e a Letícia, com o ateísmo durante um tempo, assim, cara, olhando para o mundo e falando, mas esse mundo é mal demais, cara. Como é que pode ter um lugar onde, sabe, uma pessoa pode fuzilar um monte de criança no chão só porque é de uma outra religião, cara? Onde é que tá Deus na hora que essas crianças estão tudo morrendo aí? Não é possível. E aí, cara, foi a gente assumir a possibilidade de que podia ser que não existisse um Deus, cara, aí tudo começou a ficar trevoso, e escuro, e sombrio, e foi ruim para mim, foi ruim para ela, e assim, numa noite de desespero, eu sozinho aqui nessa casa, o casal se esfacelando, Letícia estava em outro lugar, meus filhos na casa dos avós, assim, e eu desesperado, porque eu via claramente que eu ia ser o responsável pelo fim da minha família, sabe? E aí eu liguei para um amigo meu, evangélico, e falei, irmão, vem aqui para casa, porque eu acho que, velho, o meu coração vai explodir, eu vou morrer hoje de noite, brother. E ele veio, é um cara super simples, mas que eu adoro ele, e nessa noite, cara, ele entrou aqui em casa, e me ajudou a rezar de novo, cara. A falar com Jesus, a fazer um ato de contrição perfeito, sabe? Ele é evangélico, mas assim, hoje eu sei, o que eu vivi naquela noite foi um ato de contrição perfeito, assim. Um arrependimento profundo dos meus pecados, uma vergonha profunda de tudo que eu tinha errado, sabe? De ter negado Jesus, e eu disse, na cozinha que está aqui atrás dessa estante de livro, eu falei, meu Senhor, me perdoa, eu te aceito, eu quero ser teu filho, eu quero estar nos teus braços, eu quero, sabe, voltar. E eu, cara, eu juro, assim, a minha impressão era de que meu coração estava rasgando, assim, em 2, e que Cristo veio e segurou num pedaço só, para eu sobreviver aquela noite, assim. E aí, a partir dali, cara, eu voltei a rezar. Fui algumas vezes com esse meu amigo na igreja que ele frequentava, mas eu sentia que ainda não era ali, e eu rezando muito, assim, meu Deus, me leva para um lugar que o Senhor quer que eu vá, que eu não quero escolher, se eu escolher eu vou errar, eu já tinha, sabe, em algum momento da juventude eu fui lá num templo budista, eu fui no candomblé, são religiões que eu tenho respeito, sabe, eu não quero o fim delas, mas eu não acho que é a verdade, eu acho que a verdade é Cristo, sabe, mas eu fui lá e eu falei, meu Deus, não me deixa mais ir de um lado para o outro, me mostra para onde que é. E aí eu fui voltando a ter uma vida de oração, mas ainda sem ter voltado para o seio da igreja. E aí, tipo, uma coisa muito engraçada que aconteceu foi, alguém me perguntou um dia, assim, numa entrevista, qual o papel dos seus sonhos? E eu não sei da onde eu respondi, quero fazer Jesus Cristo lá em Nova Jerusalém, lá em Pernambuco. E aí me ligou um cara, ouvi uma entrevista sua aqui, eu que faço o elenco, é verdade? Eu falei, é. Aí me chamou para fazer Jesus lá na Paixão de Cristo, Nova Jerusalém. Aí, daqui a pouco, eu falei, não, a gente vai fechar com outro cara aqui, você quer fazer Pilatos, você quer fazer Herodes? Eu falei, não, não quero não, eu quero fazer o cara, sabe? E aí, fui para lá, e aí, cara, voltei a ler os primeiros evangelhos ali, para saber do que eu ia falar, para tratar daquilo com respeito, e ainda não convertido, não reconvertido. Voltei de lá no fim do ano, passei em Brasília, na casa dos meus pais no final de ano, escutei o sino de uma igreja tocar perto da casa do meu pai, e, cara, na hora meu coração esquentou e eu falei assim, nossa, que vontade de assistir uma missa. Aí eu vim no Rio de Janeiro aqui, voltamos de Brasília, fui na missa sozinho, num domingo. Segunda-feira eu estava na igreja lá, não, padre, eu quero me confessar, eu quero voltar.
E aí, cara, voltei. Aí fui ler o que era uma missa, o que acontece na missa, quais são as partes da missa, o que se diz em cada etapa, o que cada coisa quer dizer. E aí, cara, fui mergulhando, e aí alguém me mostrou o site do Padre Paulo Ricardo, aí eu já fiz um monte de curso lá, e eu fui entendendo a fé, e aí eu fui gostando, cara, e aquilo foi fazendo cada vez mais sentido, né? Porque a fé, ela tá ligada à razão. Deus nos deu a razão pra gente descobrir ele, né? Ele nos deu a razão para a gente usar a razão e por meios lógicos chegar a ele. Assim. A fé não é a supressão da razão. Né? Precisamos dar razões à nossa fé, inclusive. E aí, cara, eu voltei. E quando eu voltei, o que aconteceu? Letícia veio. Letícia me via todo domingo sair para missa. Eu descobri uma missa cedinho aqui perto de casa. Descobri que 7h30 da manhã rezava o terço, 8 horas era a missa. Eu comecei a ir nessa missa cedinho aqui. Aí um dia ela falou, quero ir também. Eu falei, bora, vamos todo mundo, família toda. E aí, cara, Letícia, que não tinha feito a primeira comunhão. A gente entendeu que a gente ia ter que casar. Aí eu falei, cara, eu não posso nem estar comungando, porque eu achei que a partir do momento que eu tinha confessado, eu podia voltar a comungar, porque eu tinha feito a primeira comunhão. E aí, não, cara, você não pode, você não está casado, você está vivendo em pecado. Eu, meu Deus, aí marcamos, casamento, batizado do Vicente e do Inácio, que não eram batizados, primeira comunhão da Letícia, primeira comunhão do Inácio, primeira comunhão do Vicente, cara, e aí a gente, entrou, sabe? E assim, tem sido maravilhoso. Em que ano, Gazarri? Não, o casamento foi agora, no ano passado, mas a minha conversão foi 2018 para 2019, eu acho, sabe? 18. Então é tudo recente, assim, cara, mas é profundo, é de verdade, sabe? E eu não vejo força capaz de me tirar de onde eu tô, de diminuir a minha amizade com Cristo mais, sabe? Na verdade, tudo tem só aumentado. Minha vida de oração, acordado mais cedo para rezar, a devoção ao Santo Rosário. Agora eu estou me aproximando de São José também, estou entendendo mais sobre São José, estou me aproximando dele, trazendo São José como um ideal, né? Um espelho, assim, e pedindo para ele, me ajuda aí, tem um monte de virtude que eu não desenvolvi, sabe? E eu preciso agora desenvolver pela graça, porque eu não aprendi isso quando eu era pequeno, agora só a misericórdia de Deus e a graça que vão me dar. E São José é esse exemplo de homem, né? Que a gente falando, que a gente rodou e veio parar no exemplo de São José, olha que providência. Porque São José é esse homem. São José, ele tem uma importância tão grande para nós, homens, que a gente não tem noção. Ele é o único santo, depois da Virgem Maria, que tem o título de Santíssimo. Não tem outro santo, é o único. Padroeiro da igreja. Né? Imagina. E assim, você não encontra palavras de São José na Bíblia, mas era o homem da atitude, da ação e da proteção da Sagrada Família, ou seja, para proteger o sagrado. Então, São José é esse exemplo de homem, de pai. Imagina, São José recebe essa ordem de Deus para cuidar do que existia de mais sagrado no mundo, no universo, na existência, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, e a Virgem Maria, a mulher concebida sem pecado, a mulher mais santa que já existiu de pisar nessa terra. E São José foi o cara responsável por cuidar desse povo, cuidar dessa família. É um gigante né, na terra. É esse homem que o inferno treme de ódio e de medo. São José é essa potência, né, de proteção. E eu sou consagrado também a São José. Eu me chamo Tiago José por causa de São José. Eu iria chamar José, meu pai queria que eu chamasse José de todo jeito, queria me consagrar a São José. A minha mãe não deixou, e me colocou Tiago José. Então tá bom, mas tá bom de todo jeito. E aí, é um exemplo para nós, homens. Ou seja, o homem tem essa função de, dentro da casa, proteger o que é sagrado. Né? Não só a proteção física, que o homem tem que proteger, ele tem essa função da sua família, da sua pátria, da sociedade, dos mais frágeis, dos mais fracos, né? Mas também, né, de tudo aquilo que é imoral, que é sujo, que é imundo, que pode contaminar, pode usurpar. E é ele que tem que fazer também esse papel de proteger a família e os filhos do que é ruim, do que é mal. Né? Então, quando os filhos chegam, também o homem tem que assumir esse papel de proteção. Opa, não é qualquer coisa que eu deixo entrar na minha casa.
Não é qualquer coisa que meus filhos vão assistir, que meus filhos vão ouvir. São os critérios. Se o pai é a lei ela tem que ser usada aí, né, na formação dos filhos. São José é o exemplo. E você está se aproximando dele agora, né? Vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida, né? São José é simplesmente fenomenal. E a sua figura, assim, lembra um pouco, né? Eu tenho essa vontade de fazer São José também, né, em algum papel, né? Ah, Eu sei. eu falei outro dia, né? Eu falei, Eu vi. eu acho incrível, né, cara? Esse homem que teve a oportunidade, que não tem nenhum adjetivo para qualificar essa oportunidade, que é a oportunidade de segurar Deus no colo, né? De olhar para aquele olhinho, assim. Então, imagina só, se a gente se emociona só de estar fazendo adoração à presença eucarística de Jesus, imagina o que era essa adoração que ele fazia ali na casa dele, entendeu? Sabe, com Maria. Imagina o que foi morrer para São José. São José morreu com Maria e Jesus do lado dele, Não. entendeu? Sabe? Então, é demais, eu fico arrepiado só de pensar assim. E tenho crescido assim, em amizade, em intimidade com ele, com Jesus. E, cara, alguém me perguntou outro dia, o que mudou? Eu falei, não sei o que mudou, mas tudo mudou. Tudo mudou na minha vida depois que eu voltei para a Igreja Católica, cara. E assim, Você percebeu diga. você percebeu uma diferença assim na sua atitude de pai depois que a fé entrou na sua vida? Com certeza, cara, com certeza. Porque eu mudei muito, Tiba. Eu mudei muito, cara. É mesmo, assim, Eu mudar mudei de muito. mudar mesmo, Eu mudei atitude, muito. mentalidade. Eu Não mudei só muito. mentalidade, mas a ação, do jeito. O que mudou, assim, concreto na sua vida? Cara, eu mudei, acho que é difícil falar, mas eu mudei tudo, cara. Assim, um ímpeto, uma agressividade, um excesso de interesse sexual. Não é só o desejo sexual, sabe, um olho que olhava o tempo todo, entendeu? Que tinha curiosidades. Tudo mudou, cara. Uma paz, uma outra calma, entendeu? Uma paciência maior com os meninos. Eu não sou o cara mais paciente do mundo, não, entendeu? Mas, assim, tenho muito mais paciência com eles, assim. E conforme eu vou caminhando na fé, eu vou entendendo, assim, que aquilo ali é difícil para mim, cara, porque eu sou um artista e eu fico muitos meses parado entre um trabalho e outro, e agora com pandemia, pior ainda, sabe? Então, é lógico que tem horas que eu queria estar criando, eu queria estar num palco, eu queria estar me preparando para me apresentar de noite, mas, assim, o que eu tenho ali é aquela fralda para trocar, entendeu? O que eu tenho é aquela janta para fazer. E, assim, então eu tenho entendido que o sagrado está aí, que eu tenho que me santificar aí também, sabe? Nessas ações do cotidiano, nas pequenas, entendeu? Não é só no grande, eu vou ter uma peça, eu vou fazer uma novela, eu vou ser famoso, eu vou no programa, eu vou levantar o troféu, né? Porque essa mentira é uma mentira muito contada hoje em dia, né? Que é a mentira de todos temos que ser famosos, ter uma vida grande e uma vida interessante e tal. E é aquilo que o Chesterton coloca, né? Nada mais extraordinário do que um homem comum, com uma mulher comum, com seus filhos comuns, né? E a gente esquece que, assim, uma vida comum de pai, marido, esposa, mãe, filhos, uma casa, um jantar, sabe? Aquilo ali é o momento em que você é o rei, ela é a rainha, e todos os seus filhos são príncipes, sabe? Aquilo é o mais glorioso que tem, é sentar e fazer uma refeição junto, entendeu? É contar uma história na hora de dormir, assim, não tem nada maior. E eu posso falar assim, porque, cara, ó, eu já fiz peça com muita gente, eu já fiz filme que fez sucesso, eu já ganhei prêmio, não muitos, entendeu? Porque eu nunca fui um cara muito da política, do negócio, mas já ganhei alguns prêmios e tal. E, assim, eu sei que no dia que eu morrer, cara, eu só vou lembrar das risadinhas deles aprendendo a caminhar, entendeu? Dos momentos de família, assim. Eu nunca, em nenhum momento da minha vida, aconteceu uma coisa assim, tipo, eu ganhei um prêmio, ou, sei lá, eu fiz uma cena no último capítulo da novela e eu pensei assim, Deus, me ajuda a lembrar disso no dia da minha morte. Nunca. Agora, eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei isso com o bebê no colo, sabe? Uma risadinha assim, eu falo, meu Deus, no dia que eu morrer, deixa eu lembrar disso. Naquela última hora, deixa eu lembrar dessa risadinha, deixa eu lembrar desse dia que ele me chamou de papai pela primeira vez, deixa eu lembrar desse passinho, deixa eu lembrar desse chorinho dele aqui que ficou com medo, que bateu um negócio ali, deixa eu lembrar, sabe?
milhares de vezes. Eu falo isso no meu Instagram, sabe? Porque eu acho que isso também é bom para essa nossa conversa, né? Porque tem o camarada, ele acha que ele vai lembrar da moto que ele teve, ele acha que ele vai lembrar, sabe, a perspectiva de que você vai morrer. Diante da perspectiva de que um dia você vai morrer. Perguntar para esse camarada, tu acha que tu vai lembrar dessa moto? Tu acha que tu vai lembrar desse monte de mulher que tu comeu? Tu acha que tu vai lembrar desse monte de dinheiro que tu ganhou? Não é disso que tu vai lembrar, cara. Tu vai lembrar do amor, cara. Tu vai lembrar do colo da tua mãe. Tu vai lembrar se tu ganhou um beijo do teu pai, se teu pai te contava história na beira da cama, se tu contava história para teus filhos. Essas são as coisas que significam de verdade, entendeu? O resto é migalha. O resto é ninharia. O resto, Deus tirou, louvado seja Deus, entendeu? Agora, entendeu? E eu acho que é por isso que eu falo tanto na família, assim. Não falo na família porque eu quero mudar a cabeça das pessoas, eu quero só poder viver a família na glória toda que ela representa, assim, cara, ter orgulho, entendeu? Porque é isso, eu entrei para a igreja e eu falei, todo mundo vai celebrar comigo. Eu falei, eita. Aí você tem uma família e você tem orgulho da família e dos filhos, você falou, todo mundo vai entender que eu tô feliz de ser pai. E não, cara, a galera fica meio assim, o quê? 4 filhos? Povo doido. Esse mundo tá tão ruim, pra que tanto filho? Num mundo ruim. Falei, é por isso mesmo, cara. O mundo tá precisando de 4 meninos legais, entendeu? Que legal. Você falava sobre a ilusão, né, da coisa toda, da fama e disso tudo aí. Eu lembrei de uma entrevista que eu vi que o Whindersson Nunes deu num canal, eu não lembro de quem mais. E ele falando da depressão dele, né? Que ele entrou num processo depressivo profundo. Aí pergunta, mas por quê? Eu falei assim, por causa da fama. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você vive uma solidão. Você não pode fazer nada, você não tem vida privada. Olha só a questão das pequenas coisas, como é que é importante, né? Descobrir o valor das coisas ordinárias, né? Uhum. E você não pode fazer nada. Ele falou assim, eu cheguei já a chorar, eu ver barzinho, passava assim, ver barzinho cheio de amigos, brincando, bebendo e tal. Deu chorar, porque eu não posso ir lá. O que eu vou fazer? Eu vou fechar mais uma vez um bar, colocar as mesmas pessoas lá dentro, para a gente conviver com os mesmos. É aquela coisa. E aí ele falava, entrei numa deprê profunda, numa angústia. E aí perguntaram para ele, né? O que te fez melhorar? Aí que entra no que eu queria falar. Eu conheci uma menina e tal, a gente começou a conversar com uns papos assim, sobre criança, sobre filho. Cara, eu achei isso formidável, porque filho é uma coisa única, inédita na vida do cara. E aí que ele começou a falar, o olho dele brilhava. Assim, ele falava do filho, da paternidade. Ou seja, às vezes a pessoa se ilude. Eu acho que a alegria, a realização está na glória de uma fama, de um reconhecimento, de um prêmio, de uma grana, tal. E, putz, cara, não é nada disso, né? Tipo, uma vida ordinária, que se você saber viver bem a sua paternidade, seu ser esposo, o que você disse a respeito do que você fica muito tempo, né, entre um trabalho e outro. O meu também, eu vivo algo semelhante, porque hoje eu trabalho em home office, né? Eu tenho a livraria, a gente trabalha com a evangelização, os projetos de evangelização, os cursos e tudo mais. Mas o que aconteceu? Que para mim, que eu achei, cara, foi uma graça na minha vida. Estar morando hoje num sítio. Porque, cara, eu levanto, vou tirar o Jerome lá do estábulo. Jerome é o nosso bezerrinho, em homenagem ao Jerome Leger, que é um grande geneticista, defensor da vida. Aí, e cuidado do Pança, que é o nosso porquinho, as nossas galinhas, né, o Tunico, que é o cachorro, cortar uma cerca, enrolar os arames, podar as árvores, botar a bota, tirar a bosta do Jerome. Cara, bicho, sabe quando assim, eu tava precisando de um negócio desse, eu tava precisando de fazer isso, precisava de sujar de bosta de cavalo, de vaca, eu precisava de terra, eu precisava de calo na mão. Isso diz muito da nossa masculinidade, cara. Sim, não é? Sim. O homem é construtor. Se o cara fica ocioso, ele fica louco.
É. Fica louco, cara. Então a gente tem que encontrar nessas coisas ordinárias da vida o sentido disso. Pô, cara, isso aqui é. Pô, que graça tem limpar a bosta de bezerro? Tem toda a graça, cara. Entendeu? Porque isso me santifica, isso faz sentido naquilo que eu sou. Entendeu? Isso é instrução pro meu filho, cara. Isso meu filho tá me vendo, meu filho tá fazendo comigo, eu tô tendo a oportunidade de ensinar ele a fazer isso, cara. Entende? Bom demais. É bom demais, bom demais. Sabe? E toda essa coisa do dia a dia, do que é mais simples também. Né? E aí você vai encontrando em você, assim, na graça, claro, mas em você o sentido. Pô, caramba, é isso mesmo. É para isso que eu fui feito. É para segurar a onda. Para segurar o tranco. É para cuidar, assim, dos meus filhos. É para instruí-los. Né? Para exercitar tudo isso. Isso é vida de virtude. Né? É para usar a mão, é para construir coisas. São José ensinou Jesus. Ele era Deus, mas ele aprendeu com São José a fazer coisas, entendeu? Né? Deus, que tudo criou, aprendeu a fazer uma mesa, uma cadeira com São José. Sim, exatamente. Tem aquele filme de Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que ele é um revolucionário, que não é um livro, que ele não é um filme, não. E tem a parte que Jesus está lá fazendo a mesa, né? E Nossa Senhora chega, e lava a mão, ele brinca com ela e dá um beijo, né? Cara, essa é a extraordinária vida comum de um homem. Isso aí. E Deus é o modus operandi de Deus, agir nas coisas mais ordinárias. Deus que tudo podia, o único que podia escolher um lugar para nascer, ele escolhe um estábulo. O único que podia escolher um lugar para morar, qualquer lugar, ele escolhe Belém para nascer e Nazaré para morar. O que era Nazaré? Bartolomeu, quando escuta que o Messias, de onde ele é? De Nazaré. Ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré, eu já estive em Nazaré 2 vezes. Até hoje é um lugarejo no meio do nada, entendeu? Imagina naquela época que não era. Entendeu? Nazaré era um lugar completamente insignificante. E esse é o modo. Aí você fica imaginando. Aí você vê Carlos Carreto, irmãozinho de Charles Foucault, ele tem um livro que chama Cartas do Deserto, e ele tem um capítulo que chama Nazaré. Ele fala sobre isso. E é extraordinário, porque ele fala o seguinte: imagina só a família mais sagrada que já existiu, morando num lugar, dividindo talvez uma parede com outra família que não estava nem aí, quando falava os palavrões, quando o marido se tratava a esposa, e a mais sagrada estava ali. Né? Então, assim, nem sempre estaremos na condição mais santa, mas transformando isso, o ordinário, transformando isso num mistério extraordinário. Deus escolheu fazer assim. Deus havia prometido que ele viria, reinaria. O anjo, quando disse a Maria, né, ele sentará no trono de Davi e reinará para sempre. Os pastores, quando estavam pastando, nasceu o rei, os reis magos, nasceu o rei, a estrela, vamos lá ver a glória, vamos lá ver a glória, vamos lá ver, chegar lá o menino no coxo. E os reis magos e os pastores voltaram para suas vidas e nunca mais ouviram falar de rei nenhum. Cadê a glória? E isso aí já era um pouco da espada e da paixão de Cristo, da cruz de São José, da cruz que São José carregou. Imagina só a dor de um homem. Pensa, um homem, varão, um homem que quer ser um chefe de família. Ele não ter condições de arranjar um lugar decente para a esposa dele dar à luz. Ele tem que botar o filho dele na primeira noite no mundo, ele bota o filho dele numa manjedoura. Sabe? É que hoje em dia a gente vê uma manjedoura gloriosa, bonita, no presépio da igreja lá, entendeu? Agora era cheiro de cocô de bicho ali, entendeu? Era palha babada, era trash, né? E então, São José, essa é a espada no coração dele também ali, né? O tanto que eles sofreram, o tanto que eles foram pobres, sabe?
ter que acordar no meio de uma madrugada e levar a família dele deserto adentro para um país estranho, com uma religião estranha, entendeu? Aceitar, sei lá, que emprego que São José aceitou, em que condições, entendeu? Como que ele viveu ali naqueles anos todos. São José também ajudou a carregar a cruz, né? Ele carregou antes. E estava lendo um outro livro sobre São José aqui há pouco tempo e fala assim, São José morreu antes de Cristo começar a vida pública dele, porque não ia aguentar, não. E eu também, assim, eu li. Ah, ô Casarré, estão nos dando 25 segundos para terminar a nossa live. Quer voltar mais um pouquinho? Vamos voltar mais um pouquinho para a gente despedir da galera, fazer uma conclusão legal? Pode ser? Pode. Eu não sei como é que eu paro isso aqui agora. Tem que esperar terminar? Acho que não. Se você der um fechar aí. Onde? Não tem um X aí em cima? Não.